gente amiga aqui da TV Passo Fundo. Hoje a gente vai falar no seu programa Saúde sobre vacinas, o que tem de novidade e tudo que a gente precisa saber para as nossas famílias. Fica aí, porque primeiro eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. E para tratar do assunto vacinas, eu estava aguardando há muito tempo esta visita aqui no programa Saúde do Dr. Wilson Vieira Marques, pediatra, à frente da Oficina de Vacinas, nosso patrocinador, mas não por isso menos importante, super importante, porque referência na região, no estado e no Brasil em sabedoria em vacinas. E hoje o doutor traz as novidades, não é, doutor? Perfeito. Hoje nós temos até a dificuldade de nós fazermos um programa anterior, era o fato de nós estar esperando a chegar as novas vacinas para melhor informar o nosso telespectador. E vamos começar já pela herpes zoster, doutora, a vacina. Tem de novidade? O que o senhor tem para trazer para a gente? Ótimo, ótimas novidades. Por quê? Porque nós conseguimos ter em mãos agora uma nova vacina já esperada há algum tempo, anunciada nos nossos congressos de vacina anteriores, do surgimento de uma nova vacina com melhor espectro e também com melhor eficácia. E agora chegou. Então nós tínhamos uma vacina, a Zostavax, que era anterior, que era em uso anterior, que ela tinha um espectro de ação menos abrangente, ela tinha menos eficácia, ficava ao redor dos 60%, 70% de eficácia. E agora veio uma vacina mais completa, com melhor engenharia de fabricação, engenharia genética, e que vem nos contemplar realmente com uma eficácia muito maior, acima de 90% de eficácia. E é uma vacina que a gente esperava, porque o que ocorre? A doença é uma doença traumatizante. Além de ter suas complicações, às vezes até fatais, tem também um comprometimento do estado geral e da qualidade de vida terrível. Então, só para situar vocês, nós rotulamos o seguinte: o herpes zoster é uma doença que antigamente se chamava cobreiro. Vulgarmente conhecido como cobreiro. Eu tenho um cobreiro na costela, na face, nas costas, no pescoço. Então, o tratamento que tinha e tem até agora é um tratamento paliativo, e antigamente acreditava-se muito no benzimento. Quem é que tem a doença herpes zoster? Só tem doença herpes zoster aquelas pessoas que antes, na sua infância ou adolescência ou mais tarde, pegaram a varicela. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro entre nós, é que só tem herpes zoster quem teve varicela. Quem não teve varicela na sua vida nunca vai ter herpes zoster. Ponto. O herpes zoster, a varicela, quando ela passa pelo indivíduo, ela passa a fase de manifestações da pele, mas o vírus vai lá e se localiza lá nos núcleos da coluna, da medula, lá nos nervos que saem da medula e ficam armazenados ali. Nossa. A vida toda não sai dali. O que acontece? Quando a pessoa chega numa idade dos 50, 60 anos, a sua imunidade diminui. E por isso que essa doença acomete mais os idosos. Por quê?
porque é a fase da vida que está mais, a imunidade mais comprometida. Não quer dizer que pessoas mais jovens dos 50 anos possam também ter a doença. Eles podem ter a doença do herpes zoster quando, por uma qualidade de vida traumática, ela pode ter uma diminuição da sua imunidade, seja um tratamento de um câncer, de um HIV ou algumas outras doenças debilitantes que precisam um corticoide, por exemplo, e a pessoa possa ter a imunidade diminuída. Também nos grandes abalos psicoemocionais, com diminuição da imunidade, o herpes zoster pode se apresentar para nós. E a partir de que idade, doutor? Olha, então como o herpes zoster é uma doença do idoso, ela é recomendada a partir dos 50 anos. Não quer dizer que uma pessoa que teve uma doença do herpes zoster com 40 anos, que ficou traumatizada pela passagem dessa doença, possam fazer a vacina. Acontece que o grau de persistência dos anticorpos contra o herpes zoster não duram, às vezes, a vida toda. Então, ele tem um curso de 20, 30 anos. Se um indivíduo faz lá com 40 anos a vacina, ele vai, aos 70 anos, ele vai ter sua imunidade bastante diminuída, os seus anticorpos bastante diminuídos. E numa fase aguda da vida dele, passível do herpes zoster, ele pode não ter mais a imunidade da vacina e não se recomenda vacinar de novo. Ah, isso que eu ia perguntar, se vacinava de novo. Não, vacina uma vez só, com essa aí não se recomenda uma nova vacina. E a pessoa teve um surto, doutor? Quanto tempo depois ele pode fazer a vacina? Olha, a característica da doença do herpes zoster, ela, quando a pessoa sofre um surto, uma doença, no comprometimento na face, no tronco, onde for, ele dificilmente vai ter uma recaída novamente, um novo surto antes de um ano. É de 6 meses a 1 ano para fora. Então, de 6 meses... Antes de 6 meses não há necessidade de fazer a vacina, porque ele não vai ter novo episódio. E ele vai ter, então, que fazer de 6 meses a 1 ano depois. Estamos com o Dr. Wilson Vieira Marques. A gente volta daqui um pouquinho, a gente vai falar ainda sobre a vacina da dengue e HPV. Fica aí. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltando com um tema super presente, importante da gente saber.
ser informado, de uma forma assim, de mãe para filho, de pai para filho, como o doutor Wilson está passando hoje a questão das vacinas, questão tão importante para a vida de todas as pessoas. A gente vai concluir a questão da herpes e a gente vai perguntar da vacina da dengue já, doutor. Sim, pois não, é importante esclarecer um detalhe. Como nós tínhamos a vacina dos Zostavax, e era já de domínio público que existia uma vacina, então muitas pessoas fizeram a vacina do herpes zoster, que era os Zostavax. Era uma dose só e fazia pronto. Agora surgiu uma nova vacina. Qual é a dúvida que essas pessoas possam ter? Faço ou não faço essa vacina nova que está no mercado agora? Essa vacina pode ser feita em pacientes que já tiveram a vacinação com a Zostavax, a vacina antiga. Então, pode tranquilamente fazer essa nova vacinação. E tá? Essa caixinha aqui, doutor? Esta vacina aqui é o nome dela, que é o Shingrix, né? Essa é a apresentação individual que se apresenta a vacina dos herpes zoster, tá? E ela tem que ficar são 2 doses. Uma dose hoje e daqui 2 meses a segunda dose. Então, isso é uma coisa importante, são 2 doses. E é uma vacina que só você encontra na rede privada. A rede pública ainda não se interessou em ter essa vacina no seu Plano Nacional de Imunizações, porque é uma vacina cara. Então, isso é uma coisa que tem que ficar claro entre os nossos espectadores, que é uma vacina que, dependendo do modo como vai ser paga, sai entre 850 e 950 reais, mais ou menos, a dose. Então, dependendo da forma de pagamento. Então, a nossa clínica, a oficina de vacina, já dispõe. Então, estamos lá com mais informações, porque nós sempre temos um médico lá junto na presença da nossa clínica para melhor informar. Porque o herpes zoster, os pacientes, as pessoas chegam com muitas dúvidas. Então, se não tem uma pessoa bem interessada, bem preparada, tem dificuldade de orientar. Diferencial que a gente sabe de anos já da oficina de vacinas, que sempre tem esse médico para nos atender. Sim. Doutor, e sobre a dengue, hein? Bom, dengue é a última novidade. Quem pode fazer? A última novidade. A última novidade, fazem 2 meses que chegou essa vacina. Mas uma doença que assusta, né? Muito assusta. Antigamente, nós tínhamos a vacina da gripe, que é um outro assunto para outra sessão, assustava muito, morriam gente, coisa e tal, então o pessoal estava preocupado. Aí veio o Covid e aí afastou aquele temor da gripe e veio um terrorismo que ocorreu na população. E o pessoal abandonou um pouco a preocupação com a gripe e ficou com o Covid. Passou o Covid, agora está a dengue. Então, que nossas casas são passíveis de visitas do pessoal da epidemiologia, sabendo como é que está o vaso da flor, como é que está a bacia lá fora, com água, tudo preocupação da dengue, porque a dengue está matando. A dengue era privilégio mais do lado do Rio de Janeiro e o estado e as regiões mais quentes, mas agora veio aqui para conviver conosco. Então a dengue surgiu. A vacina da dengue surgiu há 2 meses aqui também só na clínica privada. Antigamente, saiu uma vacina, coisa de 10 anos atrás, saiu uma vacina da dengue. Essa vacina da dengue foi um sucesso em tese, mas aí as complicações que essa vacina provocaram nas pessoas que não tiveram a dengue foram muito grandes, que tiveram que suspender essa vacina e ficar essa vacina só para aquelas pessoas que já tiveram a doença, que já tinham algum anticorpo. Então agora veio uma vacina que deve contemplar pessoas que já tiveram a doença e que não tiveram a doença também. É uma vacina que é muito importante e que são também 3 doses. Né? A gente teve um surto muito forte o ano passado em Santa Cruz do Sul. Esse ano, alguns casos importantes aqui em Passo Fundo. E eu gostaria de saber se eu posso me vacinar
ter outras vacinas junto com a da dengue? Pode? Pode, né? Porque é uma vacina que ela contempla desde criança até o adulto, dos 40, 50 anos. E é uma fase da vida que também, às vezes, estão ocorrendo outras vacinas concomitantemente. Então, mais, pode doutor. fazer. Não há qualquer dificuldade em fazer junto com outras vacinas. Gestante, amamentando. Não. Como o componente da vacina da dengue são vírus vivos atenuados, que não causam, incapazes de provocar doença, mas eles não está devidamente comprovado que não vai haver problemas com a gestação. Então, não se recomenda gestante. A amamentação é a mesma coisa. Não se recomenda gestantes e amamentação fazerem a vacina. Já que o senhor falou do valor da primeira vacina, que era de herpes, qual o valor dessa da dengue? O valor dessa da dengue está ao redor de 490 a 550 reais. Vai depender da forma de pagamento. Entende? Se usa cartão parcelado, cartão à vista, dinheiro à vista, depende disso aí, mas anda ao redor disso aí. E vacina da dengue tem reforço ou não precisa? Por enquanto, não há estudos ainda suficientes para dizer que tenha que ter um reforço ou não. Eu quero fazer um adendo, se eu me permite o tempo. Claro. Essas vacinas demoram 4 anos, 10 anos para serem lançadas no mercado. Nós tivemos a vacina do Covid sem tempo suficiente de estudo e para ver o que está acontecendo. Então, são vacinas que são já há bastante tempo estudadas e experimentadas. E que a oficina de vacinas está sempre sabendo das novidades. Sim, a gente volta para falar da vacina HPV. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde, hoje com o Dr. Wilson Vieira Marques. A gente está falando sobre novidades em vacinas, mas antes eu quero agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Hoje eu gostaria de ficar mais tempo com o senhor, né, doutor? Porque a gente já falou da herpes e aqui nos bastidores o senhor falou que é a vacina mais procurada, né? Do herpes zoster. Não é mais procurada, é que gera mais dúvidas. E mais frustrações, porque chega um jovem lá na clínica, porque viu a mãe ou a avó passar por um surto de herpes zoster e o sofrimento que essa pessoa teve, ela fica assustada. E ela teve varicela na infância e quer saber
Agora, se ela pode fazer a vacina, e nós chegamos lá e dizemos, olha, o melhor é após os 60, 50, 60 anos. Não lhe aconselhamos fazer com os 40. E ela sai frustrada, porque queria se proteger. Mas, já que nós temos um tempo suplementar, eu quero dizer o seguinte, aquela pessoa, aquele indivíduo que quer se vacinar contra o herpes zoster, mas não teve vacina, não teve doença varicela. E ele chega lá e diz, eu quero me vacinar. E nós perguntamos, você teve varicela na infância? Não, não, eu não tive, a mamãe conta que eu não tive. Então você não vai fazer a vacina do herpes zoster, você vai fazer a vacina da varicela, porque você pode ter essa doença, varicela, agora, adulto, qualquer idade, e depois ser um candidato a herpes zoster. Então não tem nada que fazer vacina do herpes zoster, tem que fazer vacina da varicela. É por isso que a gente traz os melhores especialistas aqui, né, doutor? Para saber a verdade, não é vender vacina. Não é vender. E sim fazer o melhor para a sociedade. Você tem que olhar o paciente, você tem que ver, às vezes o paciente quer chegar a fazer uma vacina e não está indicado. Isso acontece muito nas pneumonias, que é um outro assunto. Mas nas pneumonias vem preocupado e tal, e não tem indicação. Entende? Tem que ser melhor para o paciente. E cada paciente tem uma história, uma bagagem, né, doutor? Que precisa ser vista. É individualizado. Essa é a diferença. Se você chega, às vezes, numa farmácia, onde tem só um aplicador, um farmacêutico, chega lá, estou aqui com a receita, vou fazer a vacina, aplica e tal. Mas vem cá, estava indicado, talvez não estava bem indicado. Então, esse é um problema que, às vezes, nós estamos enfrentando agora pela diversidade de oferta de vacinas em locais que às vezes não estão bem adequados para a prática das imunizações. A gente tem que olhar para os lugares que vacinam, que não é um mercado, e sim a importância da gente cumprir. A segurança que você tem de ser feita uma vacina. Vai ser introduzido no teu organismo um vírus ou uma injeção, um conteúdo que tu não sabe às vezes bem o que vai resultar nisso. Causar outros problemas. Exato. Doutor, e a vacina da HPV 9? Bom, você falou bem, a HPV 9 é o Gardasil 9. Tá. Por que é o Gardasil 9? Porque até recentemente nós tínhamos o Gardasil simples, que protegia só 4 tipos de vírus do papilomavírus, que é o que causa o câncer uterino, o câncer das verrugas genitais, tanto o homem como a mulher. Então, nós tínhamos uma vacina chamada Gardasil que protegia contra 4 tipos de papilomas. Mas ficava ainda um espectro de vírus causador do papiloma de outra linhagem que não contemplava. E agora veio então a 9, a vacina Gardasil 9, que contempla 9 tipos de vírus causadores do câncer. Tanto do câncer da genitália como o câncer de outros órgãos. Então, isto é importante dizer que nós temos agora uma vacina com cobertura de mais de 90% de proteção e bastante eficaz. E quem teve câncer pode fazer? Bom, existe um pensamento de alguns obstetras, de alguns ginecologistas, desculpe, que acham que está um câncer, vão testar, como é um câncer, vão tentar fazer o Gardasil para tratamento do câncer. Não tem ação no câncer, não adianta fazer vacina do Gardasil para tratamento de câncer, ponto. É isso que eu ia lhe perguntar, que a gente tem anotado aqui o efeito do tratamento também, né? Não tem efeito nenhum, não tem. Ele é preventivo. Então, isso, já que, sim. Doutor, desculpa, já que chegamos ao número 9 dessa vacina, quem fez as antigas, ou fez uma pelo menos? Pode fazer, deve fazer, inclusive, esta nova vacina, porque essa nova vacina contempla, a outra era 4 e essa é 9, então completa 5 novos tipos de papiloma. Então, tranquilamente, não há efeito acumulativo, não há uma reação, diz, olha, eu já fiz uma e agora estou tendo uma reação porque eu já repeti, coisa. Não.
não há esse tipo de contraindicação, você pode fazer a vacina 9, a Gardasil 9, mesmo que já tenha feito a vacina da Gardasil antiga. Idades, doutor? A idade, essa é uma vacina que é destinada a tanto homens como homens e mulheres ou crianças a partir dos 9 aos 40, 45 anos. Não impede que uma senhora lá com seus 50 ou 60 anos venha querer fazer a vacina. Só que pela lógica, conhecendo a doença, o que é o papiloma, o que é o vírus do papiloma, dificilmente uma senhora ou um homem que já tenha vida sexual ativa não vai ter tido em contato com o vírus até os seus 50, 60 anos. Então é inócuo, porque se essa pessoa teve já relações sexuais, uma vida sexual ativa, ela já teve o contato. Se não pegou, não vai pegar mais. Então, a não ser que essa pessoa nunca tenha tido relações sexuais e então que seja totalmente virgem do vírus, aí tem uma indicação, mas é muito difícil nós termos esse quadro. Então, até a mulher dos 45 anos e o homem é indicado. O menino também é a mesma coisa. O menino é preventivo. Antes que ele entre em contato sexual use o sexo, é bom se prevenir. E quantas faz, doutor, durante a vida? A vacina do HPV é o seguinte: faz uma vacina hoje, daqui 2 meses faz a segunda e depois da segunda, 4 meses faz a terceira dose. Por enquanto não temos reforço. Valor, doutor? Valor, muito vamos ver aqui. Quem tem filho adolescente, filha adolescente, valor, hein? Por dose, ao redor de R$950. Né? Dependendo do tipo de pagamento. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Em média, R$950. Doutor, o seu recado final nessa primeira participação de muitas que teremos com o senhor? Espero que sejam várias, como até agora eu tenho sido sempre convidado e com prazer venho aqui, porque é um dever nosso, de profissionais da saúde e dever da imprensa, colocar o maior número de informações corretas à sociedade, ao mundo. Então, é com muito prazer que nós viemos aqui falar sobre vacinas, porque hoje, se a expectativa de vida está ao redor dos 75 anos, graças ao que? À saúde que veio desfrutar mais as pessoas. E isso as vacinas têm, além da medicina, ser uma medicina mais eficaz nos adultos e na própria infância, as vacinas têm uma contribuição extraordinária nesse aumento da expectativa de vida. Recebemos o Dr. Wilson Vieira Marques, que vai voltar, que vocês ouviram. Agradeço a sua atenção, mandem as suas sugestões. Até o próximo Programa Saúde.